A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje eu não estou na sala da minha casa, hoje eu vim para a sacada. Convido todos vocês a estar aqui comigo nesse cantinho. É um dos pedaços da minha casa que eu mais gosto de estar. Que aqui tem uma vista linda, maravilhosa, eu gosto muito daqui. E hoje está muito quente, muito quente. Não sei se aí tá. Tive um dia bastante corrido hoje, mas tomei um banho rapidão e consegui me arrumar, porque ninguém merece, né? Olhar para a cara de alguém desarrumado. E convido você a estar aqui comigo na sacada, junto comigo. Sejam todos bem-vindos a mais essa live que o Senhor tem colocado no meu coração. E como sempre, eu gostaria de começar orando. Seja bem-vinda, Evandra, Carol. Fiquem todos à vontade, muito feliz com a presença de vocês aqui. Que a minha vida seja útil para transbordar no coração de vocês. Porque esse projeto não é meu, mas esse projeto vem do coração do Pai. Pai do Senhor. Esse projeto vem do coração de Deus. E eu tive que enfrentar um leão para conseguir obedecer a Deus. Né? Que eu sempre tive muita resistência em gravar vídeo, em estar falando assim, apesar de eu estar ministrando, mas é diferente, né, quando a gente vai gravar um vídeo e tal. Mas é melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra do Senhor, não é verdade? Então, eu depois de 4 meses lutando com o Pai, eu resolvi obedecer. E estou feliz por isso, porque quando a gente obedece, a gente sente a paz que excede todo entendimento, guardando o nosso coração. E eu queria orar por você nesta hora. Queria que você orasse junto comigo, pedindo ao Senhor que trabalhasse nos nossos corações. Meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu quero Te render graças, Pai, eu quero Te render louvores. Muito obrigada, Pai, por esse tempo que eu vou passar aqui, Pai, gravando, Senhor Jesus, essa live, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Eu sei, Pai, que tudo isso não tem somente a ver comigo, mas tem a ver com os Seus filhos que ouvirão, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor possa transbordar na vida deles, que o Senhor possa alcançar com cura, libertação, restauração, que o Senhor possa fazer algo novo, Pai, na nossa vida, e que a Tua presença esteja conosco. Tu és Deus de perto e Deus de longe, e nós usamos, Senhor, dessa tecnologia para a glória do Teu nome, para avanço do Teu reino, Senhor. Que o Senhor me use como instrumento, Pai, nesta noite, para alcançar os corações, as almas, Senhor Jesus, que aflitas se encontram. Que o Senhor possa nessa noite dar direção, dar instrução e ferramenta, Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo, porque eu sei que me ouve, Senhor, e Te agradeço. Amém. Amém. Vamos lá, então. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje está lá em Mateus, capítulo 27. Não sei se você está com a Bíblia aí. Vou dar um tempinho só para você procurar. Mateus 27. A palavra do Senhor diz assim: De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: O que nos importa? A responsabilidade é sua. Deixa eu colocar aqui, que eu esqueci o tema. A responsabilidade é sua. Espera aí, segura aí, gente. Tô ficando quase craque nisso. Aí. Queria ler mais uma vez esse versículo. E os religiosos eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Eu gostaria de relembrar você a respeito do posicionamento de Judas Iscariotes, né?
Talvez quem vai ouvir essa live também nunca tenha escutado falar a respeito da palavra do Senhor, mas o personagem, né, a figura do Judas, ele é muito conhecido, né, porque foi através do beijo de Judas que Jesus foi até a cruz do Calvário. Teve uma live que eu até ministrei a respeito de Judas, que Judas é o nosso amigo necessário, né, porque foi através de Judas que o Senhor cumpre o propósito na vida do Senhor, né, foi pela traição que ele cometeu, que o Senhor Jesus vai até o Calvário. E nós sabemos que Judas foi um dos 12 discípulos, caminhou com o Senhor, experimentou da graça, conheceu a graça, ouviu Jesus falar com ele. Eu fico imaginando muitas das vezes como que era a voz de Jesus, né? Você imagina se você pudesse sentar à mesa. Hoje nós falamos da palavra de Deus, né? Hoje nós lemos a palavra de Deus e por muitas das vezes, não sei você, mas muitas das vezes que eu estou lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, eu choro, porque eu sinto tão forte a palavra do Senhor, que parece que eu estou ouvindo a voz dele falando comigo, e eu fico imaginando o quão maravilhoso deveria ser ouvir o som da voz dele. Ele devia ter um timbre de voz muito agradável. Devia ser espetacular ouvir o Senhor falar, né? Às vezes a gente tenta melhorar um pouco a nossa voz para ser um pouco agradável para aqueles que ouvem, mas Jesus, ele deveria ser tão perfeito em tudo. E eu fico imaginando, Judas andou com ele, Judas teve uma oportunidade única. Ele foi um dos escolhidos, né? O Senhor escolheu ele. E uma oportunidade assim que eu acho que qualquer pessoa em sã consciência gostaria de ter. Era sentar com Jesus, comer com Jesus, andar com Jesus, ouvir seus ensinamentos, ouvir a respeito do reino, as profundidades, a beleza da presença dele. Devia ser algo extraordinário. A palavra do Senhor diz que somente quando a mulher do fluxo de sangue tocou na orla dele, saiu virtude dele. Então eu creio que a atmosfera espiritual onde Jesus estava sempre era muito forte. Eu creio que era algo assim surreal, assim, algo que a gente não consegue nem imaginar o que era estar junto do Senhor Jesus. Então foi uma oportunidade única, maravilhosa que Judas teve. E infelizmente o inimigo achou espaço no coração de Judas. E Judas agora toma uma decisão que ia nortear o rumo da vida dele. Judas agora toma uma decisão que agora escreveu o restante de sua história. Judas decide agora vender o Senhor Jesus, né, por 30 moedas. E quando ele percebe o que havia acontecido depois da sua atitude, ele tem remorso, ele se arrepende, tipo, puxa vida, o que eu fiz? O que eu fui fazer? E ele tenta voltar atrás. Ele joga as moedas, ele entrega as moedas e joga as moedas e fala para eles, né, eu me arrependi. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois contra sangue inocente. É como se ele chegasse assim e devolvesse: por favor, não esquece o nosso negócio, esquece o nosso acordo. Por favor, eu errei nisso que eu fiz. Aí a resposta dos religiosos, dos fariseus, para ele, diz assim: o que nos importa? O que nos importa se você errou? A responsabilidade agora é sua. Gente, é muito forte isso. Você consegue entender o peso disso? A nossa vida, o tempo todo, nós temos que tomar decisões. Só que eu quero que você entenda que você precisa trazer para você a responsabilidade da sua vida. Pai do Senhor, amiga Nilza. Eu queria que você entendesse que você precisa trazer a responsabilidade da sua vida para você. Judas Iscariotes, ele toma uma atitude movida pelos pensamentos dele, vendeu Jesus. E quando ele resolve voltar atrás da sua decisão, é tarde demais. E o que acontece? Eles olham para a cara dele e falam o quê?
O que nos importa se você está arrependido? Eu quero te dizer uma coisa, que se você não andar com cautela na sua vida, vai chegar um momento que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, o que eu tenho com isso? Isso é problema seu. Porque o Senhor todos os dias te manda uma oportunidade da presença dEle. Todos os dias. Todos os dias você tem oportunidade de estar na presença dEle, agora através do doce Espírito Santo de Deus. Não mais na pessoa de Jesus aqui caminhando conosco, mas sim agora através da pessoa santa do Espírito Santo de Deus. Todos os dias eu tenho a presença de Jesus na minha vida. E todos os dias eu tenho que ter responsabilidade nas minhas decisões. Porque as minhas decisões vão nortear toda a minha história, toda a minha vida. E a responsabilidade vai ser só minha. A responsabilidade da sua vida é você. Para de culpar seu pai, sua mãe, a igreja, o irmão, a ex-mulher, o filho, o vizinho. A responsabilidade é tua. Vamos dar um exemplo. Hoje eu estive conversando com uma mãe. Hoje eu estava conversando com uma mãe que eu encontrei com ela. E ela tem um filho especial. Ela tem um filho especial. E acho que ele tem autismo também, mas num grau mais severo. Meu filho, eu tenho um filho também com autismo, em grau leve, o Lucas. O Lucas é um milagre de Deus. E eu conversando com ela, hoje na escola, ela me contou quanto estava difícil estar com ele em casa durante a quarentena, todo esse tempo estressante, todo esse tempo angustiante, sufocante, de ficar só dentro de casa. E ela falou que ele um dia pegou o celular, enfiou a mão dentro da privada e colocou o celular lá embaixo, e ela verbaliza. Aí eu cheguei e dei um tapa nas costas dele e falei, ei, por que você fez isso? Cheio de sujeira, de bactérias, tal. E eu fiquei olhando para a cara dela assim. E eu fiquei assim, na hora o Espírito Santo de Deus ministrou essa palavra no meu coração. A responsabilidade de cuidar dele é dela. E daí ela disse assim, ele fez isso porque ele viu isso num desenho e estava querendo imitar. E eu virei e falei para ela assim, amada, eu também tenho um filho especial. E eu gostaria de compartilhar com você uma experiência que a cabecinha deles não tem o filtro igual nós temos de separar as coisas. Então eu falei para ela, lá em casa eu praticamente não assisto televisão, de vez em quando um jornal, e tem que saber ainda que jornal nós vamos assistir, porque o Lucas ele não consegue ter esse filtro, né, de separar aquilo que é bom, que não é. Então a gente precisa preservá-lo, precisamos cuidar dele. E ela disse, ai, mas não tem jeito, se eu não der o celular na mão dele, ele me enche o saco o dia inteiro. Aí eu fiquei pensando, quantas pessoas fazem isso com seus filhos? Para fugir da responsabilidade de cuidar, de dedicar tempo. Elas jogam os filhos na frente de uma televisão, na frente de um celular, jogam os filhos na frente de qualquer outra coisa, de videogame, para se isentar de sua responsabilidade. Aí depois a criança ela fica agressiva, a criança fica mal educada, a criança tem insônia, aí começa, por que será? Por que será? A culpa é sua, olha como que você é assim, como você é assado, não, a responsabilidade é minha. Hoje eu recebo elogios do Lucas, falando assim, meu Deus, nem parece que o Lucas é especial, como ele é educado, mas você entende que a responsabilidade é minha de cuidar dele? E eu preciso dedicar tempo com qualidade para isso? Eu tenho que parar para ouvir, eu tenho que parar para ensinar. Hoje eu tive o dia todo fora. E quando eu cheguei, por volta dos 4h30, quase 5 horas, quando eu saí de casa, eles estavam almoçando, ele com meu esposo. E quando eu voltei, já era quase 5 horas da tarde. E eu já voltei assim, ai meu Deus, vou ter que chegar em casa, vou ter que dar conta daquela cozinha, né? Vou ter que dar conta daquela cozinha, vou ter que dar conta de tudo. Oi, Chubis. E quando eu cheguei, a cozinha estava limpíssima. Cozinha limpa, louça lavada. E eu falei, uau, o maridão hoje, hein, arrebentou. Eu falei assim, amor, você lavou a louça para mim? Obrigada. Não que ele não ajude, é que ele ajuda, só que ele está em home office, então ele fica trabalhando, ele fica fazendo
muitas reuniões, então não tem como, ele está em horário de trabalho, não tem que ficar me ajudando. E aí o Luquinhas falou assim, não mamãe, fui eu. E eu, parabéns, que lindo! E a mesa estava limpa, com álcool passado, com paninho, tudo. E o que eu quero te falar com isso? A responsabilidade de cuidar do Lucas foi confiada a mim. Deus deu o Lucas para mim. E quando o Senhor deu o Lucas para mim, eu tive que tomar algumas atitudes na minha vida para cuidar dele. Então, se ele sabe fazer tudo isso, é porque eu fui responsável nas decisões. Não estou falando que eu sou a mãe perfeita, que eu acertei em tudo o que eu acerto. Já eu tenho uma outra experiência com o nosso filho mais velho. Eu errei muito com o nosso filho mais velho. Tanto que eu, praticamente o empurrei fora de casa pelas minhas atitudes. Entendeu? Então, assim, a responsabilidade é minha. Não adianta você querer colocar no outro a responsabilidade que é sua. Então, quando Judas, ele toma essa decisão, é uma decisão que ia trazer um prejuízo tão grande na vida dele, que foi um prejuízo de morte. Talvez você receba algumas propostas na sua vida. Receba propostas de se relacionar com pessoas erradas, né? Recebe propostas, às vezes, de namorar, de ter aí um relacionamento com intimidade com seu namorado. Aí, de repente, você engravida, a conta chega. A conta chega, também você não engravidou. Aí, talvez, se o Senhor te chama para a morte, a sua alma, para onde vai? A responsabilidade é sua. Você entende que todas as vezes, a responsabilidade da nossa vida é nossa? Que a gente tem aquilo que nós merecemos? É forte, né? Nós temos aquilo que nós merecemos ter. Por exemplo, assim, eu engordei, teve uma época que eu tinha engordado muito na minha vida, né? Aí ficar chorando, sentada, sabe? Ai. O interessante da nossa vida, o que é? É entender que eu sou responsável por ela. Então, se eu sou responsável por ela, o que eu vou começar a fazer com ela a partir de agora? Porque as decisões que eu tomar agora, elas vão nortear todo o restante da minha vida. Porque o passado, você não tem mais acesso a ele. Você não tem mais acesso ao teu passado. Ele passou, foi embora. Mas você tem acesso ao teu presente para fazer o teu futuro. Eu não posso consertar o meu passado. Eu não posso consertar as besteiras que eu falei. Eu não posso consertar as besteiras que eu falei e que afetaram o meu outro filho. Eu não posso consertar. O passado já foi embora. Só que eu tenho condições hoje de ter um outro nível de relacionamento com ele. Eu tenho agora a clareza de que a responsabilidade é minha. Por exemplo, se o outro não entregar para você o que você espera, entrega para ele o que você tem. Como assim? Por exemplo, hoje, vou dar um exemplo da minha vida, né? Hoje, por exemplo, se o Márcio não liga sempre, ou se ele não manda mensagem, eu não vou ficar esperando ele fazer. A responsabilidade é minha do que eu quero construir. Então eu ligo, oi Má, tudo bem? A mãe tá com saudade, tá tudo bem? Você vai vir aqui em casa? Vamos comer uma pizza? Ele não liga. Só que eu não vou ficar esperando dele. Você tem a possibilidade de mudar a sua vida atualmente, o teu presente. Talvez você é ferida emocionalmente por tanta decepção de relacionamentos. Talvez você vai ser uma pessoa assim, desiludida. Ai, não acredito em homem nenhum. Ai, como é difícil relacionamento. Ai, nenhum homem presta. Né? Não é bem assim. Né? Não é bem assim. A responsabilidade é minha e sua. É sua de quem você procura. Né? A responsabilidade é sua do que você permite para a tua vida. Né? Costumo falar que tem pessoas que elas se alimentam de migalhas. Elas aceitam as migalhas em seu relacionamento. Elas aceitam essas migalhas e querem vivenciar coisas esplêndidas. Não vão vivenciar, porque aceitam migalhas. A responsabilidade é sua. Se hoje você está do jeito que você está, a responsabilidade é sua. Mas o que eu faço com tudo isso? Eu vou ficar aqui sentada, chorando e fazer igual o Judas fez, tirar a minha vida? Claro que não. Nós vamos ter uma nova atitude.
Nós vamos nos arrepender. Judas teve um remorso, mas eu não quero que você entenda que o remorso traz transformação. Mas o arrependimento da nossa vida, o arrependimento, ele traz a transformação. Eu tô nessa cadeira aqui da sacada, essa cadeira é tão ruim. É uma cadeira assim, que eu vou escorregando assim. A transformação, ela vem através da conscientização. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho o exemplo da minha vida. Tipo assim, ficava lá, ai amor, eu vesti uma roupa, ai como tô gorda, ai como tô feia, ai nada roupa serve, ai nada dá certo, aí já saía emburrada, já saía com a autoestima lá embaixo. A responsabilidade é minha, fui eu que comi tudo que não devia, fui eu que me entupi, fui eu que não quis resolver as minhas emoções, fui eu que ao invés de eu controlar o meu emocional, eu comecei a comer as minhas emoções, a responsabilidade é minha. Tá bom, Roberta, e aí? Agora você entendeu que você que fez tudo errado, a responsabilidade é sua, você não se cuidou, e agora você vai ficar aí chorando e vai ficar cada dia mais, vou comer esse lanche mesmo porque eu já tô gorda mesmo? Vou comer só esse chocolate, já tô gorda mesmo? O que adianta, né? Só mais um chocolate, não tem problema. Você vai continuar errando, vai continuar fazendo a mesma besteira, vai continuar. Se você teve a percepção, não é pra você se desesperar. Poxa, é verdade. Eu tenho comido as minhas emoções. Então, vamos mudar de vida, Roberta? Vamos tomar outra posição? Vamos ter uma nova estratégia? Porque o Senhor faz nova todas as coisas e Ele diz, tem de bom ânimo. O Senhor está disposto a cuidar de nós em todos os níveis da nossa vida. Nível emocional, nível espiritual, nível físico. A alegria do Senhor é ver nós bem. Que Ele diz para nós que Ele nos daria alegria completa nele. Uma alegria completa. Então nós podemos ser felizes nessa vida mesmo cheio de percalços, mesmo cheio de problemas. Mas a questão é como nós estamos administrando a nossa vida. Essa mãe, falou que o filho dela fica agitado, que ele tá assim, que ele tá difícil, mas a responsabilidade é dela. Porque ela disse, se eu não der o celular na mão dele, ele não me dá sossego. Fica o dia inteiro na minha cabeça. Ei, querida, é seu filho. Filho é feito para você criar, não é feito para você jogar. E criar leva tempo. Fazer do seu filho uma grande árvore frondosa, cheia de frutos. Quando você olhar e você vê um pedaço de você nele. Não tem maior alegria no meu coração. Um dia a gente acordou, o Lucas acordou mais cedo que nós. E quando a gente chegou na sala, a mesa de café da manhã estava toda arrumada, com aquelas toalhinhas separadas, com taça. Com um cestinho de pão assim, ele tirou o pão de forma de dentro do saco e colocou um atrás do outro assim, ficou decorativo. Mas por que isso? Porque ele viu a família fazendo. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo, vem cá, Luquinhas, vem aqui pertinho da mamãe para você ver. Eu renunciei toda a minha vida para cuidar do Lucas. O meu sonho era exercer a minha profissão até o último dia da minha vida. Era eu estar aí dentro de uma empresa, era eu estar dentro de uma clínica, atendendo, mas o Senhor não me permitiu. Certamente eu não seria quem eu sou hoje. Certamente, talvez, nem sei se eu estaria ainda na presença de Deus. Você falou, louco, sério? Será que eu tinha estrutura para ficar no mundão aí fora, receber tantas propostas, tantas propostas de assédio, de todos os níveis, Será que eu tinha? Será que eu teria? Será que eu teria a estrutura de ser uma nova convertida? O Senhor acabou de me tirar do mundo, o Senhor tirou eu do mundo e uma nova convertida, eu agora estar lá no mundo, vivendo da maneira que eu queria estar, trabalhando. Não sei, mas o Senhor me deu Lucas como o meu projeto, o projeto que o Senhor colocou nas minhas mãos, a responsabilidade é minha. O meu casamento é responsabilidade minha, cuidar do meu esposo, é responsabilidade minha dar atenção para o meu marido, é responsabilidade minha namorar com o meu esposo, é responsabilidade minha. É responsabilidade minha ficar bonita para ele, me arrumar, não é só porque eu estou dentro de casa ou porque eu já sou casada, eu ficar relaxada. É responsabilidade minha me amar para que eu consiga transbordar para o outro que vê a beleza em mim. Teve um dia que eu acordei de manhã, eu olhei no espelho e eu falei assim, nossa, Roberta, você é linda demais. Mas você é maravilhosa, mulher. E comecei a falar assim pra mim, Sabe aquele dia que você acorda meio de TPM, assim, que você não acha que nada tá legal?
Só que ao invés de eu verbalizar isso, eu comecei a verbalizar o contrário. Ao invés de eu materializar através das palavras aqueles sentimentos ruins que eu estava tendo ao meu próprio respeito, eu comecei a falar palavras de vida, porque nós temos que colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina. Ele diz que a nossa boca tem poder. E não só a palavra de Deus que nos ensina, mas já foi comprovado na física quântica que as nossas palavras, o que nós falamos, elas vibram no universo e o universo devolve para nós. Eita, eles acharam que chegaram primeiro, né? Mas Jesus chegou primeiro. Quando diz, o que você falar, você vai comer do fruto dos seus lábios. Aí vem a ciência e diz que quando nós falamos, nós liberamos uma vibração para o universo e o universo devolve para nós essa energia que nós estamos passando para o universo. É o que a ciência diz. Mas o Senhor diz na tua palavra, aquilo que você imaginar ser, isso você será. O que você falar, você vai comer do fruto da sua boca. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. E nesse dia eu olhei no espelho e comecei a me elogiar, falar tudo aquilo que eu queria falar ao contrário. Eu queria reclamar que o meu cabelo tá caindo, eu queria reclamar que eu tô ficando velha, que a minha pele tá muito enrugada, que tá com um filtrinho que ninguém merece, né? Mas é um filtrinho de leve, viu? Não tô com aqueles filtros que muda muito eu não, só um filtrinho pra colocar uma corzinha aqui. Porque o cabelo continua arrepiado, a fio branco, e eu queria começar a reclamar. Nossa, como eu tô ficando velha, nossa, tô emagrecendo, parece que tô ficando meio enrugada. E queria reclamar. Só que daí eu lembrei, falei assim, a Bíblia diz que aquilo que eu pensar ser, isso eu sou, né? E eu comecei a olhar no espelho e falar, nossa, como você é linda, como seu cabelo é lindo, nossa, que mulher maravilhosa. E comecei. Aquele dia eu saí, você pensa que não? Todo lugar que eu passei, acho que eu estava até lá em Minas ainda, eu estava com a minha amiga Nilza. A gente foi numa cafeteria, em todo lugar que eu passei, nossa, como você é linda, que mulher maravilhosa, nossa, que mulher bonita, nossa, que não sei o quê. Eu estava lá na cafeteria com a minha amiga, e daí a dona falou assim, me chamou, falou assim, você viu aquela mulher que estava aqui? Eu falei, vi. Ela veio me perguntar quem era você, que nossa, que mulher linda é aquela que entrou ali, vai vendo. Aí eu falei, gente, funciona! Funciona, por quê? Porque você transmite aquilo que está em você. Então a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua de cuidar dos seus estudos. Às vezes você tem aí quantos anos? 20, 30, 25, 22, ainda não terminou o ensino médio. Por quê? Preguiça. Aí chega lá, tem a oportunidade de emprego, não consegue a vaga. Ai, que dó, eu sou assim, nasci para ser assim. Nada de mimimi. É responsabilidade sua, porque enquanto você tá aí relaxada, tem gente acordando 4 horas da manhã para estudar, tem gente andando quilômetros a pé para fazer um curso. Enquanto você tá aí dormindo, acordando meio-dia, se empanturrando de pão, sabe? Vivendo a vida da pior maneira que você pode viver, sabe? Tem gente que tá se esforçando e elas são responsáveis por isso e elas vão ter o melhor. E elas vão conseguir. Vão conseguir emagrecer, vão conseguir um bom emprego, se esforçaram para isso, vão conseguir estar na presença de Deus. Tem gente que está aí, ai, queria tanto ser cheio do Espírito Santo, ai, queria tanto pregar, queria tanto louvar, queria tanto ter ousadia, mas não para orar, não entra no quarto para buscar a presença de Deus, não faz nada para que esse projeto seja executado. A responsabilidade é sua. Ai, meu marido é frio, ai, meu casamento está só por um fio, ou a minha filha está distante, o meu filho está distante. Eu quero que você pare e pense, qual a sua parcela nisso? Qual a sua responsabilidade nisso? Né? Tem muitas pessoas que largam os seus filhos e ficam aí e dormem na casa das amiguinhas, e dormem na casa dos amiguinhos. Agora não está muito assim por causa da pandemia, né? Então não se pode fazer muito mais isso. Mas assim, não vigia. Não vigia. Você sabe aonde que a casa que seu filho tá? Você sabe se lá segue os mesmos princípios que você tem ensinado para ele? Você sabe se lá não tem nenhum pedófilo? Você confia? Você confia cegamente? Você sabe se o vovozinho com carinha de bonzinho tá pondo essa criança para sentar no colo? Realmente ele é um homem íntegro? Porque nós temos visto coisas terríveis acontecerem.
E às vezes é por falta de responsabilidade daqueles que são tutores desses menores. Vigiem, nós temos que vigiar, a responsabilidade é tua, a responsabilidade é minha. E às vezes tomamos decisões que depois a gente vai querer voltar atrás, não dá mais tempo. Não dá mais para voltar atrás. Vou dar um exemplo, você vai e se envolve com um homem casado e começa a ser gostoso o negócio. Você começa a ir a flertar no celular, começa a receber elogios, sabe? Nossa, como você tá linda nesse status, hein, gata? E você começa, o ego seu começa a ser preenchido, sabe? Começa a ser mexido o seu ego. E você vai alimentando isso. Tudo que você alimenta, cresce. Tudo que você vai dando comidinha, ele cresce. Aí você vai alimentando, um dia uma mensagem, outro dia outra. E assim, ó, o inimigo vai deixando você se vender por 30 moedas. Aí você vai se vendendo, vai desprezando a presença de Deus na sua vida, vai desprezando o seu casamento, o homem que cuidou de você desde a sua mocidade. Aí você vai desprezando, sendo ingrato, né, com aqueles que foram tão fiéis à sua vida. E você vai ali desprezando, porque você está só curtindo essas cantadas. Só que vai chegar uma hora que o seu esposo vai pegar seu celular. Seu pai vai pegar seu celular. A esposa do cara vai pegar o celular. Aí vai dar aquele furdúncio. Deu um ruim, né? Aí vai dar ruim. Vai dar aquele BO que todo mundo sabe. É dor, é chororô, é grito, é gemido. É uma miséria, é uma destruição que não atinge só uma pessoa, atinge todo mundo da casa, e atinge filho, atinge marido, atinge sogra, atinge mãe, atinge vó, atinge todo mundo. Aí você, eu vou me matar, vou me jogar da ponte, vou cortar meus pulsos. A responsabilidade é tua. Você que foi se envolvendo com isso. Foi você que foi brincando com o pecado. Foi você que foi se embaraçando, foi você que foi se enrolando. Ei, nessa noite o Senhor fala para nós, tome cuidado. Tome cuidado, porque tudo tem uma consequência. A palavra do Senhor diz que ninguém acende a luz e coloca ela debaixo da cama. Antes coloca a luz em cima para que todos vejam. E a palavra do Senhor diz, não há nada oculto que não venha luz, não há nada oculto que não seja revelado. Quero te dizer, não faça parceria com mentiras. Não faça parcerias com enrolações, porque a conta chega. E quando a conta chegar, o inimigo da tua alma vai falar assim para você, e o que eu tenho com isso? A responsabilidade é tua, gata. A responsabilidade é tua. E vai tirar o corpo fora. A hora que a casa cair, esse cara que te chama de gata, de linda, vai falar que não te ama mais. Achou que estava apaixonado por você, mas não está mais. A responsabilidade é tua. Isso é muito forte, mas ao mesmo tempo é libertador. Por que libertador? Porque ninguém tem domínio na sua vida. Você tem condições de conduzir a sua vida. Conduza a tua vida com sabedoria. Não faça como Judas. Judas tinha a presença de Deus. Judas tinha a presença do Senhor Jesus caminhando com ele. E ele vende a presença, ele vende a comunhão, ele vende a integridade, ele vende aquilo que ele tinha de mais especial. Não se venda por nada. Espere em Deus. Tenha responsabilidade, dá uma olhadinha para a tua história. Às vezes você fala assim, nossa, minha vida está tão parada, minha vida está tão assim, assado, mas a culpa é de quem? A culpa é de quem? Faz alguma coisa, vai ler um livro, prova para você mesmo que você tem capacidade de começar e terminar alguma coisa. Quer ficar frustrado? É você ver que você não termina as coisas. Você começa a ler um livro e não termina ele. Você começa um curso e não termina ele. Seja perseverante, ó. Perseverante, devagarzinho você chega lá, sem pressa. Você vê que todo tempo a responsabilidade é nossa. Peraí, deixa eu me arrumar aqui que o negócio tá feio. A responsabilidade é nossa. Ui! A responsabilidade é nossa. A gente vê no trânsito, a responsabilidade é totalmente nossa. Aí eu vejo que às vezes tem determinados pontos, peraí, aguenta aí. Tem determinados pontos que usa marronzinho, eles colocam aquele radar móvel. Aí,
Aí às vezes eu vejo aquela polêmica, sabe? Todo mundo xingando a prefeitura, xinga o prefeito. E xinga, a prefeitura tá roubando, bando de ladrão. Pra que colocar radar aí, que não sei o quê. Só que daí você vê que geralmente quem faz isso, quem fala isso, quem protesta assim, é quem não tem responsabilidade. Porque se a pista está falando para andar a 50, para mim pouco importa se tem radar lá ou não tem. Eu vou andar a 50. Se eu sou uma pessoa responsável, porque a responsabilidade é sua, Roberta. Quer andar acima da velocidade? Sim, eu quero. É gostoso sentir a velocidade, a energia do carro. É uma delícia. Quer? A hora que eu passar assim, naquele radarzinho escondidinho, falar, puxa vida, a multa vai chegar. 240 pau para eu pagar. A responsabilidade é sua. Havia ali uma plaquinha dizendo 50 km por hora. Se você está distraído, olhando para o celular enquanto dirige, se você está querendo viver a potência do seu carro, ou se você saiu atrasada da sua casa, o problema é seu, a responsabilidade é sua. Se você precisa chegar na escola, saia mais cedo, se organize, você vê que tudo a responsabilidade é minha. Eu decido o que eu vou fazer, eu decido que mensagem eu vou passar para aqueles que estão comigo, eu decido transbordar da maneira que eu quiser para a vida das pessoas. Vou dar um exemplo. Hoje eu estava num açougue, aí o moço que trabalhando lá, estava mexendo na prateleira, caiu aquela montoeira de sal no chão. Aí ficou todo mundo parado olhando, inclusive eu. Eu fiquei lá assim, olhando, assim, com o braço cruzado, tipo assim, nossa, coitado do moço. Olhando assim pra ele, nossa, coitado do moço. Na mesma hora veio assim, você vai ficar só olhando? Igual tá todo mundo olhando? Faça alguma coisa. Aí eu fui lá, abaixei, ajudei ele a pegar, ficou todo mundo olhando pra minha cara. E ele virou pra mim e falou assim, ai, muito obrigada. A responsabilidade é minha do que eu vou transmitir para aqueles que estão olhando pra mim. Eles ficaram olhando pra mim, acho que surpreso de eu sair do meu lugar, uma mulher, abaixar e ficar catando as coisas. Eu decido, eu tava lá igualzinho todo mundo, tava lá parada assim, tipo, nossa, coitado do moço, hein, se deu mal, vai ter que arrumar tudo isso daí, caiu no chão. E tava todo mundo do mesmo jeito, assim, ó, olhando. Só que o Senhor me chamou para fazer a diferença. O Senhor me chamou para ser luz, e o Senhor me chamou para ter responsabilidade em todas as minhas ações. Em todas as minhas ações. A palavra do Senhor diz assim, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ser santo significa ser separado do pecado, separado do mundo. Ou seja, você vai ser diferente do que as pessoas que estão no mundo. Quando fala mundo, não é as pessoas que estão habitando no planeta Terra. As pessoas que não conhecem o Criador, não servem a Jesus, não seguem o caminho. Tenham atitudes diferentes daqueles que não seguem o caminho. Aí nós vemos pessoas que se dizem cristãs discutindo e brigando pelas mesmas causas que os outros do mundo brigam. Então todas as multas que chegou na minha casa foram responsabilidade minha. As questões que acontecem na minha vida financeira é responsabilidade minha. Se você está endividado, se você está sufocado numa dívida financeira, é porque você talvez não soube administrar o seu dinheiro. E daí isso gera morte. Toda vez que nós somos irresponsáveis, gera morte. Olha eu escorregando de novo. Toda vez que nós somos irresponsáveis, gera morte. Qual que é a morte? Por exemplo, eu fui lá, quebrei o princípio da velocidade. Aí eu andei acima da velocidade e fui multada. Aí a multa chega pra mim, R$260 para eu pagar. Você acha que eu fiquei triste ou fiquei feliz? Fiquei feliz ou fiquei triste? Fiquei triste. Aí, graças a Deus, o meu esposo é um homem bom. Graças a Deus, meu esposo é um homem convertido, um homem crente. Eu falo que eu aprendo muito olhando para ele, ver Cristo, porque ele tem um testemunho assim de atitudes que eu vejo Cristo nele em cada das ações dele. Graças a Deus eu tenho um esposo convertido, mas já pensou a tristeza que ia ser se fosse, por exemplo, eu vou falar da minha vida mesmo, meu pai. Nossa, Deus, meu pai acabava com a vida da minha mãe por nada, por nada. Por nada, se ele chegasse, não achasse
A faca que ele gosta de comer no lugar que ele estava era motivo para acabar com ela, com palavras, emocionalmente falando. Então assim, eu quebrei um princípio, aí eu não fui responsável, aí a multa chegou, e a multa não só chegou, mas daí meu marido brigou comigo, me xingou. Olha quanta morte gerou quando a gente é irresponsável. Aí você começa, não ora, não jejua, não vai no culto, porque é bom estar no culto, por quê? Porque lá a gente se fortalece, porque a igreja tem que ser dentro de você, na sua casa. Você imagina se esse negócio aí perdura, imagina só se vem o vírus fica mutante, fica num grau pior, aí tudo fecha, não pode sair mesmo, fecha as igrejas, não tem culto, começa o tempo da perseguição, porque a palavra precisa ser cumprida, né? Começam a fechar as igrejas por perseguição. E aí, você morreu na fé? Você depende de pastores? Você depende de líderes? Você depende ou você tem a possibilidade de ter responsabilidade com a sua própria vida? Porque você tem a fonte jorrando dentro da tua casa, dentro da tua vida 24 horas. 24 horas você pode arrumar um tempo para dobrar os seus joelhos, falar com Deus, né? Você não precisa de um pastor no seu pé. E aí? O que você está fazendo? Já orou? Vamos orar? É fundamental você ser mentoreado, você tem alguém para te ensinar, é fundamental. O que eu estou falando para você é que se acontecer como aconteceu nesses dias, nossa. Oi Lorena, Pai do Senhor. Acontecer como aconteceu nesses dias, nosso, da gente ter que ficar isolado. Eu não recebi uma ligação de um líder espiritual dizendo, você está viva espiritualmente, querida? Você está viva? Você está bem? Tua família está bem? Mas e daí? E daí que eu não recebi nenhuma ligação? Eu sou responsável pela minha vida emocional, pela minha vida espiritual. E eu sei aonde buscar. Eu já sou grandinha, já aprendi que a fonte está na palavra de Deus. Aqui está a luz para a minha vida, lâmpada para os meus pés. Eu sei que se eu quiser falar com Deus, ter comunhão, ter meus pecados perdoados, se eu quiser ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ter tempo com Ele em oração. Eu já sei aonde buscar, eu já sei o que eu devo fazer. Eu preciso ser responsável disso. Agora, se eu ficar aqui, nossa, já passaram quantos meses desde a pandemia? Eu não recebi uma ligação para saber se eu estou bem, se eu ainda estou crente, se eu não desviei no meio da pandemia. E daí? E daí? Você está dependendo do homem? Você vai viver baseado nas ações do que o outro vai fazer para você? Você vive baseado no externo? No que o outro vai fazer? Ei, como eu já falei na outra live, o que está fora você não controla. Você não tem poder de controlar, porque hoje a pessoa passa e fala comigo, amanhã ela não está afim mais de falar comigo, e daí? Eu vou controlar, eu vou dominar aquilo que eu posso, que está dentro. Aqui dentro é responsabilidade minha. Aqui dentro eu sou responsável em pensar bem ou pensar mal. Aqui dentro eu sou responsável em dizer assim, vamos parar de acordar 10 horas da manhã, vamos acordar 6 horas da manhã, vamos botar o joelho no chão das 6 às 7, das 7 às 8 você lê a Bíblia, das 8 às 9 você prepara o café da família, depois você começa seu dia, vai ler um livro no intervalo. Olha quanta responsabilidade você precisa ter para organizar a tua vida. Guarda aí uns 15 minutos para você fazer uma atividade física rapidinho. Hoje tem muitas opções para nós nos aplicativos. Muitas gente no Instagram, Carol Borba mesmo, arrebenta na atividade física. Não tem desculpa para o negócio não andar. Você já sabe onde tem água da vida, você já sabe aonde tem a fonte da água da vida, você já sabe, entra no teu quarto, você tem a Bíblia na tua mão, você tem a consciência que a responsabilidade é tua. Agora você precisa executar. Precisa executar. Daí você olha e fala assim, puxa vida, Roberta, eu gastei além daquilo que eu podia, eu comprei sem precisar. E agora? Agora tenha paciência de esperar que isso vai passar. Você vai colher o fruto da dívida, devagarzinho você vai pagando, mas não erra mais. Tá em dívida, mas continua comprando um sapatinho, tá em dívida, mas continua comprando a blusinha, e compra, nem é para você, para o outro ver que você tem.
Pro outro ver que você tá arrumada, bonita, no sapato de salto. Pro outro ver. Muitas das vezes nós nem precisamos daquilo que compramos. Compramos pro outro ver. Pro outro ver o vestido meu, a roupa minha. Então teve consciência do que está acontecendo de errado? Teve consciência? Amém, Senhor. Olha, deu ruim, hein? Olha o que eu tenho feito com a minha vida. Mas daqui para frente, me ajuda a recomeçar. Eu quero me reorganizar. E faz as coisas com carinho. Com carinho. Não judia de você mesma, sabe? Vai com calma. Não precisa amanhã acordar e não comer mais nada. Não. Tira o refrigerante amanhã da sua vida. Começa fazendo alguma coisa. Você bebia 10 copos, bebe só um. Aí semana que vem você coloca uma meta. Agora eu só vou beber meio. Vai devagarzinho. Não queira se sufocar, sabe? Não coloca metas extravagantes na sua vida que você não vai conseguir fazer. Eu tô falando disso, irmãos, porque eu tive que fazer isso comigo. Eu tive que me reajustar, me reorganizar. Eu tive que ver que a responsabilidade era minha. Que ainda que ninguém estivesse ligando pra mim, eu não ia ficar lá sentada. Nossa, que tristeza, tô largada como ovelha sem pastor. Não, eu tenho um pastor. Meu pastor é o Senhor Jesus e Ele cuida de mim. E eu sei onde encontrá-lo. A responsabilidade é minha, tá? Tá todo mundo enfiado dentro de casa, e agora? E agora a responsabilidade é minha de fazer esse lar ser o melhor lar. Agora eu preciso conviver com isso. Agora a responsabilidade é minha. Estamos vivendo um tempo de restauração com o nosso filho Márcio. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque é necessário você deixar todo o passado para trás. Literalmente todo o passado para trás. Às vezes a gente é tentado a trazer o passado à tona. Mas é responsabilidade minha agora ter um novo recomeço. É responsabilidade minha agora. É responsabilidade sua de fazer algo novo. É responsabilidade sua. E você é capaz. Você pode. Não permita que as coisas tomem uma proporção tão grande a ponto de você ter que ouvir. O que nos importa? A responsabilidade é sua. Não espere passar tantos anos para você ir lá abraçar seu filho ou sua filha. Já pensou quando você ficar velhinha? Não vai ter um filho para te abraçar? Uma filha para te abraçar, fazer massagem nos teus pés? Ou se não, só ficar ali do teu lado? Fica, nossa, que mãe chata, que mãe fria, que pai chato, que pai frio. Pensa que você vai envelhecer. E como que você vai envelhecer? Vai envelhecer sozinha? Vai passar o resto da sua vida aí sendo ranzinza, de mau humor, sem tomar algumas decisões de responsabilidade? Porque depois não adianta chorar. O tempo passou. E o tempo que passa a gente não consegue trazer de volta. O tempo que passa, o que vai embora com o tempo, a gente não consegue mais trazer de volta. Aí eu queria que você pensasse, meditasse, né? Se hoje fosse o dia da tua morte, se hoje fosse o dia da tua morte, quem você consegue contemplar que estaria no teu velório? Quem seriam aqueles que segurariam na alça do teu caixão? Será que você tem 6 pessoas para segurar a alça do seu caixão? Será que na tua vida você pode contar pelo menos com 6 pessoas? Quem será que voltaria? Quem será que voltaria no cemitério depois de alguns dias que você já tivesse partido? Então você entende que tudo que você faz, você planta e você vai colher, é responsabilidade sua. A sua vida é responsabilidade sua. Não jogue o ruim da sua vida nas costas do seu pai, da sua mãe, da sua ex-mulher, da sua namorada, da sua noiva. A responsabilidade é sua. Você entende que tudo aquilo que você crescer e for melhor em você, você vai transbordar? Você vai transbordar. Você vai transbordar, se reorganize. Peça ajuda ao Senhor. Diga a Ele, Senhor, eu fiz um monte de besteira com a minha vida. Eu fiz um monte de besteira. Ele é teu pai, Ele é teu pai, Ele é teu pai. Só que Ele não é igual ao seu pai terreno, que te rejeita se você fizer algo errado, que grita horrores com você.
Ele não é igual o pai terreno, que talvez você nem tenha conhecido seu pai, que te abandonou, que separou da sua mãe. O seu Deus não é esse pai. Ele é um pai zeloso, ele é um pai amoroso, ele é um pai presente. Ele é um pai que te entende, que senta para te ouvir. Aí peça a ele, Senhor, me ajuda a colocar as coisas em ordem. Mas tome responsabilidades. Judas chega e fala, pequei contra sangue inocente, e agora eu quero devolver as 30 moedas. Tarde demais, Judas, tarde demais. Tarde demais. Não espere para tomar algumas decisões antes que sejam tarde demais. Se você precisa liberar perdão para alguém, libera. Porque a falta de perdão é como que se você mesmo estivesse enrolando uma corda no seu pescoço e puxando. Você mesmo enrola assim, ó, a corda no seu pescoço e puxa. É você que está se matando. Libera o perdão, sabe? Tira essa carga, tira esse fardo. Seja responsável por você. Libera. Vai embora. Isso tudo de ruim que eu tô sentindo. Isso não é meu. Eu não quero mais essa carga. Não importa o que aconteceu lá atrás. Não importa o que aconteceu no passado. O passado foi embora, junto com as águas que passaram. Foi embora, ficou para trás. Agora o que está dentro de você ainda é responsabilidade sua. O que ficou dentro de você ainda é responsabilidade minha. O passado foi embora. E teve algumas ações e algumas atitudes que você tomou no passado que foram irresponsáveis. E você paga o preço dela. Talvez um divórcio, o distanciamento de um filho que você ama tanto, né? Não pode ver o filho. As sequelas de um divórcio, de uma separação. Talvez o preço seja alto. Só que daí você vai ficar sentado em cima disso aí a vida inteira, chorando? Você ainda tem vida. Esse sangue que corre dentro de você é a energia do Todo-Poderoso, é a graça do Todo-Poderoso que emana de dentro de você, faz nova todas as coisas. O Senhor diz que faz nova todas as coisas, faz nova todas as coisas. Ele pega tudo aquilo que está destruído e põe graça, põe cor, põe cheiro, restaura, dá brilho. Não fica aí sentado achando que é o fim de tudo, não. Depende de você. A responsabilidade é sua e o tempo de agir é agora, é hoje. Perdoe quem você tiver que perdoar. Peça perdão. Talvez você tenha um bloqueio, sabe? Eu já tive que várias vezes pedir perdão pro Lucas. Várias vezes pedir perdão pro Márcio. Perdão porque eu não te abracei. Perdão porque eu não parei para te ouvir. Me perdoa como mãe. Sabia que você precisa fazer isso para seus filhos? Faz isso com seus filhos. Depois você me conta. Depois você me conta o que você vai ouvir deles. Me perdoa aquele dia que eu fui grossa, muito bruta com você nas palavras, violenta da minha maneira de agir. Ou me perdoa pela minha frieza, pelo meu distanciamento. Me perdoa, pai, me perdoa, mãe, me perdoa, irmão, me perdoa quem precisar. Reorganiza a tua vida, pare e pense, respira fundo. O Senhor quer fazer nova todas as coisas. Nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, que é esse tempo da pandemia, onde não há probabilidade, o terreno não é um terreno propício, não é? Tudo diz contra, não é um terreno propício, mas é no meio dessa improbabilidade que Deus vai fazer coisas novas na tua vida, a partir do seu posicionamento. A partir do seu posicionamento, a partir da tua responsabilidade. E agora é a hora. É a hora de você virar a chave da tua vida. É a hora de você virar a chave. O Senhor fala para mim que você precisa acertar com algumas pessoas, sentar, conversar. Até mesmo falar, sabe? Falar das suas dificuldades. Olha, filho, eu tenho dificuldade em te abraçar, mas não é porque eu não te amo. É porque eu fui criada assim, eu sou difícil de abraçar, eu tenho medo, fui muito ferida. Mas eu queria que você soubesse que eu te amo muito, do meu jeito, mas eu te amo. E eu gostaria que você me amasse. E me ensina a ser melhor. Me ensina a ser uma mãe mais amorosa, me ensina a ser uma amiga melhor.
Me ensina a ser uma esposa melhor. Fala com o seu esposo. Esposo, fale com a sua esposa. O problema é que a gente se esconde. E o Senhor não quer que a gente se esconda. Vai de frente com a tempestade, encara ela, voa além dela. Que além dela, lá em cima, brilha um sol. É a coisa mais linda voar de avião. Principalmente nos dias que está uma tempestade aqui embaixo. O avião vai, decola, balança, turbulência, você acha que o bicho vai cair. De repente ele consegue atravessar as nuvens, lá em cima é coisa linda. Não tem chuva, não tem nada, e se for de dia, um sol que você não faz ideia. Mas ele teve que enfrentar, ele teve que rasgar aquelas nuvens carregadas, aquelas nuvens cheias de raio pesado, sentiu a turbulência, parecia que ia cair, você treme, o avião treme, tudo treme, você fica com medo, achando que você vai morrer. E é assim, quando você tem que falar, chega para conversar com seu filho. Eu me lembro quando eu cheguei a falar com o Márcio. Falei, Márcio, sua mãe errou muito querendo acertar. Eu quis cuidar tanto de você que eu acabei te sufocando. Eu errei como mãe. E eu quero te pedir perdão. Me perdoa, filho. Me perdoa por não ter tido sabedoria para cuidar de você. Me perdoa por eu ter errado e ter trazido dores na sua alma, mas se você me perdoar, eu sei que Deus vai derramar o bálsamo tanto no meu coração quanto no teu. Só que foi difícil, parecia que eu estava dentro de uma nuvem, primeiro para romper o orgulho, primeiro para reconhecer, mas ei, a responsabilidade é minha. Eu não quero chegar depois da manhã e olhar para mim e falar assim, agora que você vai querer pedir perdão para mim? Agora? Agora que você vai olhar para mim e falar que quer me dar um abraço? Tarde demais. Não dá mais tempo para isso. Não dá mais tempo. Viva a vida de forma responsável. Responsável. Não jogue para o outro aquilo que é teu. É responsabilidade tua. Não é porque todo mundo coloca lanche na mesa que você tem que comer o lanche. A responsabilidade é tua. Para de dar desculpa para a tua vida. A forma de falar o lanche é uma forma assim simbólica de fazer você entender que a responsabilidade é tua. Não é porque trouxeram alguma coisa para você comer que você vai comer. Eu estou falando de comida física, não só de comida física. Não é porque vieram falar algo para você tomar decisões que lá na frente vai te causar problema que você tem que tomar. Não é porque você recebeu uma cantada de uma mulher que você tem que sair e dormir com ela, meu filho. Você tem esposa. A responsabilidade é tua. Porque nós estamos vivendo uma geração doente. Você não pode olhar do lado, o cara já acha que você quer dormir com ele. Esses dias eu tava no supermercado, já tá acabando nossa live. Aí o cara foi empurrar meu carrinho, tava indo assim pra guardar, e ele falou assim, a senhora quer que eu leve o seu carrinho? Eu falei assim, por gentileza, muito obrigado. Ele levou o carrinho. Aí nesse tempo de levar o carrinho, eu pro meu carro, voltar pro carro, deu tempo dele sair do supermercado, que eu acho que era coisa rápida. Aí eu saindo com o meu carro, ele foi passar em cima da faixa de pedestre, e eu parei o carro pra ele passar. E nisso que eu parei o carro pra ele passar, ele olha pra mim e faz assim, ó, pedindo meu telefone. Ai, mas eu caí na risada. Eu até contei, liguei pra minha amiga Nilza. Falei, gente, que geração doente é essa? Você fala assim, por favor, leva o carrinho pra mim. Você já acha que vai passar meu telefone? Mas assim, a responsabilidade é minha. Se eu quisesse passar o telefone, eu passava. Mas não adianta você ter esse ego momentâneo. Não adianta, a responsabilidade é tua. Eu gostaria de deixar essa palavra no teu coração, que o negócio tá forte aqui hoje, tá fluindo, tá uma benção, mas a live vai cair. 7 horas, você vai dar, live vai cair, que benção. Queria que você ficasse com essa palavra no seu coração, que você pudesse fazer algo novo na tua história, entender que você tem a sua vida nas tuas mãos para você nortear ela, o rumo que você quiser. A responsabilidade é tua. A responsabilidade é tua. Você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. Tudo. Tudo. Não aceite as migalhas que a vida quer te entregar. Que o mundo quer te entregar. Porque o teu Deus, o Deus de Israel, o Senhor Jesus que morreu na cruz para te salvar, Ele te dá vida e vida em abundância. E Ele tem prazer
prazer em te restaurar. Sabe por quê? Porque quando olharem para você, vão falar, não é possível. Não é possível. É sim, porque o meu Deus faz nova todas as coisas. Um beijo no coração de vocês. A nossa live vai cair, que triste. Que triste. Vai ter que todo mundo embora da minha sacada. Vai todo mundo embora. Um beijo. Fique na paz do Senhor. Vou esperar cair. Tem 12, 10. Vai cair. Quero ficar aqui mais um pouquinho com vocês. Guarde no coração de vocês. A responsabilidade é minha e sua. Um beijo.